Suicida, suicida, criminoso, infame. Gritos assim cercavam-me de todos os lados. Onde os sicários de coração empedernido? Por vezes, enxergava-os de relance, escorregadios na treva espessa, e, quando meu desespero atingia o auge, atacava-os, mobilizando extremas energias. Em vão, porém, esmurrava o ar nos paroxíssimos da cólera. Gargalhadas sarcásticas feriam-me os ouvidos, enquanto os vultos negros desapareciam na sombra. Eu não acho que isso daqui é fumacinha. Eu não acho que isso daqui é coisa mental. Para mim, isso daqui ele estava experimentando a presença de tudo isso. Para quem apelar? Torturava-me a fome, olha aí, a sede me escaldava. Fome e sede são sensações que vêm de onde? Cérebro. Não é? Cérebro. Terminações nervosas. Tanto que tem medicação aí que você toma para agir no estômago, para mandar uma mensagem lá, falar assim, tô pleno, não quero. Né? É lógico que quando a gente se alimenta com líquido, com sólido, isso vai saciar numa determinada região. Mas é porque, ao você se alimentar com um determinado alimento, que você está satisfeito, a mensagem chegou lá. Para de comer, tá bom. Não é? Então, quero dizer com isso que tem uma fisiologia no perispírito. Tem nervos. Não é? Tem nervos. Comezinhos fenômenos da experiência material patenteavam-se-me aos olhos. Então não é também mental. Ó, crescer a minha barba, a roupa começava a romper-se com os esforços da resistência na região desconhecida. É outra questão. A gente parece que está pegando filigrama, mas a informação que tem é que ele ficou 8 anos e pouco no umbral, quase 9. E a roupa? Alguém fica 8 anos e meio com uma mesma roupa? Então a gente tem que, né? Coisa assim que eu vou pensando, né? A circunstância mais dolorosa, no entanto, não é o terrível abandono a que me sentia votado, mas o assédio incessante de forças perversas que me assomavam nos caminhos ermos e obscuros. Então você vê que desde o capítulo 1 ele está batendo nessa tecla, né? Que as companhias dele não eram agradáveis. Quando a gente fala em mediunidade, qual é a palavrinha que liga isso aí? Sintonia. Ele estava sintonizado com essas entidades. Elas estavam ali. Embora ele tentasse se desafogar, sair, mas ele estava sintonizado. Você vê como não é simples assim? Não adianta de última hora lá, quando você está recebendo a instrução, partindo com o pezinho do lado de lá, falando, não, agora eu vou mudar. Não adianta. Irritavam-me, aniquilavam-me a possibilidade de concatenar ideias. Desejava ponderar maduramente a situação, esquadrinhar razões e estabelecer novas diretrizes ao pensamento. Ele estava lutando. Afinal, ele era uma pessoa que tinha uma formação superior, ele parece que ele se apossava disso e queria lutar, com a lucidez própria dele. Mas aquelas vozes, aqueles lamentos misturados de acusações nominais desnorteavam-me irremediavelmente. Então, estavam falando até o nome dele. Que buscas, infeliz? Aonde vais, suicida? De novo, hein? Tais objurgatórias, incessantemente repetidas, perturbavam-me o coração. Infeliz, sim, mas suicida? Nunca. Essas increpações, essa censura, essas acusações, a meu ver, não eram procedentes. Depois nós vamos ver que eram, né? Tá vendo?
A gente acha isso, mas não é. Eu havia deixado o corpo físico a contragosto, recordava meu porfiado duelo com a morte. Olha a sensação de lucidez dele até o fim dos tempos. Ainda julgava ouvir os últimos pareceres médicos, enunciados na casa de saúde. Lembrava a assistência desvelada que tivera, os curativos dolorosos que experimentara nos dias longos que se seguiram à delicada operação dos intestinos. Estava encarnado, lembrando disso. Sentia no curso dessas reminiscências o contato do termômetro, o pique desagradável da agulha de injeções e, por fim, a última cena que precedera o grande sono. Minha esposa, ainda jovem, e os 3 filhos, contemplando-me no terror da eterna separação. Depois, o despertar na paisagem úmida e escura e a grande caminhada que parecia sem fim. Tem um detalhe aí. Quantos filhos? Carlos Chagas teve 2. Então, lembra que nós estudamos semana passada? Meu filho, não faça isso. O texto, as informações estão truncadas. Chico falou. É o mundo espiritual, modificando alguma coisa para não acontecer o que um ano depois, 1944, ele teve que ser submetido ao tribunal. Não é? Então muita gente fala isso. Não pode ser Carlos Chagas. Carlos Chagas teve 2 filhos. Por que a pecha de suicídio, quando fora compelido a abandonar a casa, a família e o doce convívio dos meus? O homem mais forte conhecerá limites à resistência emocional. Firme e resoluto a princípio, comecei por entregar-me a longos períodos de desânimo e, longe de prosseguir na fortaleza moral, por ignorar o próprio fim, senti que as lágrimas longamente represadas visitavam-me com mais frequência, extravasando do coração. Então ele traçou aí um perfil, né? A quem recorrer? Por maior que fosse a cultura intelectual trazida do mundo, não poderia alterar agora a realidade da vida. Alguma outra coisa você acha que poderia alterar essa realidade? Eu pergunto. Ele situou aqui, ó. Por maior que fosse a cultura intelectual trazida do mundo, não poderia alterar agora a realidade da vida. Ele tinha que ter feito outras coisas enquanto estava vivo. Exatamente. Agora não tem mais como mudar, né? Tinha que ter. Ele podia ter feito lá, principalmente como médico, a caridade, atendendo, né? A mudança tinha que ser lá atrás. Agora, qualquer coisa que ele intentasse fazer, poderia dar um refrigério, como vai acontecer aqui, mas a realidade está ali. Não dá para mudar. Não é? Cada um segundo as suas obras. Meus conhecimentos ante o infinito semelhavam-se a pequenas bolhas de sabão levadas ao vento impetuoso que transforma as paisagens. E ele quase ganhou um prêmio Nobel, hein? Então vai vendo. Eu era alguma coisa que o tufão, na verdade, carreava para muito longe. Entretanto, a situação não modificava a outra realidade do meu ser essencial. Perguntando a mim mesmo se não enlouquecera, encontrava a consciência vigilante, esclarecendo-me que continuava a ser eu mesmo, com o sentimento e a cultura colhidos na experiência material. Você vê? Ele está falando de uma lucidez. Embora tudo que ele está, uma pressão enorme que ele está sentindo ali, uma dificuldade, ele está lutando, como ele mostrou aqui, e ele fala aqui, ó, não enlouquecer. Né? Persistiam as necessidades fisiológicas, sem modificação.
O que ele quis dizer aí? Que ele não quis escrever para não cair no vulgar. Necessidade no banheiro, né? Necessidades fisiológicas. Ele já lá atrás falou da fome. Aí é uma coisa, como chama? Delicada, né? Que muitos não absorvem isso, não aceitam. Que o perispírito ele é provido de órgãos sexuais. Mais uma vez, o perispírito é a forma. Não é? Então como é que uma forma vai dar origem? Como é que uma pessoa que tem uma vida desregrada no sexo, é só estudar o outro livro do André Luiz, né? Sexo e Destino. Uma pessoa que tem a vida desregrada nessa emoção, nessa energia sagrada, pode reencarnar com problemas congênitos na área dos órgãos sexuais. Será que então apenas o que a pessoa fez, isto é válido para todas as outras situações, não só para a área do sexo, isso que eu vou falar. Todas as coisas que a pessoa em desequilíbrio fez aqui enquanto encarnado, ficaram retidos na sua mente somente, e ela é capaz de deflagrar depois uma modificação material? Se você não tiver uma estrutura chamada perispírito que tenha essa composição, que tenha essas estruturas, não é? Então, estou fazendo essa retórica aqui, essa questão, para a gente pensar e quem tem dúvidas, procurar, estudar, aprofundar. Porque a gente está lendo aqui 2 capítulos por quinta, mas em casa nós temos as outras 6 dias e quase 7 da semana para pegar lá as obras. Não é? Tem livros escritos sobre perispírito. O pessoal da AME, Associação Médico Espírita, tem feito os estudos, publicado artigos, não ainda com este perfil, mas há livros que estão mostrando em profundidade as questões do perispírito. Tem o do Dr. Décio, que é a fisiologia transdimensional. Hã? Não entendi. Então, tem o livro. Eu já o li todo. E é um livro até, de certa forma, superficial. Ele aborda termos importantes lá. Né? A doutora Marlene Nobre, já desencarnada, mas que foi importante, personalidade, né? Dentro do espiritismo, ela também tem obras dentro do aspecto da obsessão, principalmente, que falam dessas características, vamos chamar assim, semifísicas, né? Vamos entender isso? Do perispírito. São pessoas que estão estudando, né? Estão se aprofundando. Onde que eu estou mesmo? Castigava-me a fome, todas as fibras, e nada obstante o abatimento progressivo, não me fazia cair definitivamente em absoluta exaustão. De quando em quando, deparavam-se-me verduras que me pareciam agrestes, em torno de humildes filetes d'água a que me atirava sequioso. Devorava as folhas desconhecidas, colava os lábios à nascente turva, enquanto me permitiam as forças irresistíveis a impelirem-me para a frente. Então ele estava comendo, entre aspas, se alimentando de verduras, de alguma coisa verde lá, algum mato, alguma alface, alguma coisa. Estava se alimentando. Agora, será que era mental isso?
Na verdade, ele não estava comendo nada, ele não estava bebendo nada. Em algum momento transparece, e mesmo depois na continuidade da obra, gente. Então a gente tem que assumir o estudo. Ah, eu não acredito. Então tem que aprofundar no não acredito. Muita vez suguei a lama da estrada, recordei o antigo pão de cada dia, vertendo copioso pranto. Não raro era imprescindível ocultar-me das enormes, de novo, manadas, não era um, dois, de seres animalescos que passavam em bando quais feras insaciáveis. Eram quadros de estarrecer, acentuava-se o desalento. Foi quando comecei a recordar que deveria existir um autor da vida, fosse onde fosse. Pronto. Aí começou a mudar. Nossa, e se ele está morto, por que ele corria, né? Desses seres? Né? Porque os seres fazem parte do mesmo cenário deles, né? Do mesmo cenário. São perispíritos que estão na mesma carga vibratória, então você toca eles. Estão na mesma dimensão. Essa ideia confortou-me. Eu, que detestara as religiões no mundo. Bem claro, hein? Não tem meia palavra. Detestara as religiões no mundo. Experimentava agora a necessidade de conforto místico. Médico extremamente arraigado ao negativismo da minha geração, impunha-se-me atitude renovadora. Tornava-se imprescindível confessar a falência do amor próprio a que me consagrara orgulhoso. E quando as energias me faltaram de todo, quando me senti absolutamente colado ao lodo da terra, sem forças para reerguer-me, pedi ao Supremo Autor da natureza me estendesse mãos paternais em tão amargurosa emergência. Quanto tempo durou a rogativa? Então ele fez uma prece, uma súplica. Quantas horas consagrei à súplica de mãos postas, imitando a criança aflita? Apenas sei que a chuva das lágrimas me lavou o rosto, que todos os meus sentimentos se concentraram na prece dolorosa. Estaria então completamente esquecido? Não era igualmente filho de Deus, embora não cogitasse de conhecer-lhe a atividade sublime quando engolfado nas vaidades da experiência humana? Por que não me perdoaria o Eterno Pai quando providenciava ninho às aves inconscientes e protegia bondoso a flor terna dos campos agrestes? Infelizmente, a gente precisa ir no fundo do poço, que é o que aconteceu com o André Luiz. E se o poço ainda fosse um pouco mais fundo, ele ainda ia. Porque ele fala aqui, quando as energias me faltaram, quando estava absolutamente colado, ou seja, ele não ia nem prosseguir. E se acontecesse isso? Só para pensar. O que poderia acontecer com ele? Só para a gente pensar. Imagine uma pessoa encarnada, que está perdida no meio de uma floresta lá, enorme. Provavelmente alguém que foi pior que ele, né? Resta dúvida. E que está fazendo arruaça lá. Ele estava num estágio, os outros estavam num estágio pior que o dele. Pior que o dele. Só que eles conviviam no mesmo espaço-tempo. Isso. Certo? Certíssimo. Então, eu acho que quando você se refere assim, era uma sensação mental, eu falo que não. Não. É uma dimensão física. Claro. Naquele plano físico de lá. Né? Perfeito. É o que eu tô... Por isso que eu falo, a casa do meu pai tem diversas moradas. Inclusive estados da mente. Ele fala isso na cruz, né? Inclusive estados do... Tem diversas moradas. Então, e mesmo assim ele vai receber a misericórdia do alto, né? Você vê como é o pai, que é o pai mesmo, né? O amor de pai, o amor da mãe ali, por mais que, né?
Ele mesmo faz essa rogativa e se questiona, será que ele estava esquecido? Pô, pai de todo mundo? Né? Ah, é preciso haver sofrido muito para entender todas as misteriosas belezas da oração. É necessário haver conhecido o remorso, a humilhação, a extrema desventura, e o tempo que ele passou lá no nosso lar, ou no umbral, deu tempo para ele viver tudo isso, né? Ele curtiu o remorso, né? Aqui está um hiper resumo. Para tomar com eficácia o sublime elixir de esperança. Foi nesse instante que as neblinas espessas se dissiparam e alguém surgiu, emissário dos céus. Um velhinho simpático me sorriu paternalmente, inclinou-se, fixou nos meus os grandes olhos lúcidos e falou: coragem, meu filho, o Senhor não te desampara. Baseado nisso que o Zelão falou aí agora, como que agora ele está vendo o moço? Se até agora, o velhinho, se ele até agora não estava vendo? Apareceu para ele, né? Será? Será? Foi enviado um socorro, né? Será que ele apareceu? Já estava lá, né? Ele não via. Ele não via. A vibração dele. A sintonia que o Florence estava. Veja, claro que essa hipótese também não pode ser descartada, tá? Porque a gente sabe das propriedades do perispírito. Principalmente um espírito de maior envergadura moral, ele pode fazer essa maior condensação e se tornar visível. Isso na obra de André Luiz nós vamos cansar de ver. Principalmente quando eles entram em determinados locais de espíritos das trevas, eles falam, eles não podem nos ver. Fique tranquilo. Não é? Em outras oportunidades, os mentores de André Luiz, ou os tutores, numa situação como essa que eu acabei de dizer, vai chegar, vai pôr a mão em cima da cabeça, dos olhos, vai tirar, e aquele espírito que não os estava vendo vai passar a vê-los. Como se fosse uma imposição e alguma coisa que ele liberasse ali. Você está entendendo? Então, tem mais de uma situação. Eu, particularmente, compartilho a situação que ele estava ali. Mas André Luiz não o estava enxergando. Assim como, fazendo um paralelo, quando tiver 2 ou mais pessoas reunidas, eu estarei ali. Se referindo à sua capacidade de ubiquidade do mestre. Ele estava ali já para prestar auxílio, mas todos aqueles que já conseguissem atingir o estado mental. Isso. É suficiente para aquele momento. Será que os outros que estavam ao redor estavam vendo? Provavelmente não. Provavelmente não estavam vendo. Perfeito. Então, essa análise pode ser baseada na característica também das subdimensões. Não é? Ainda estando ali, ele não saiu do lugar. André Luiz estava ali. Mas ele passou a, vamos dizer assim, compartilhar um espaço-tempo um pouco diferente. Não é? Nesse momento aqui, nós temos várias entidades desencarnadas aqui dentro. Talvez alguém que tenha vidência poderá vê-las. Não é? Mas, olha que interessante. Vou dar uma matemática para a gente ter a ideia, tá? Vamos supor que tivéssemos aqui 50 espíritos desencarnados presentes. Quem tem vidência? É uma pergunta. Você acha que ele teria condição, necessariamente, obrigatoriamente, de ver as 50 entidades? Não, porque dependendo da evolução de uma determinada entidade, ele não veria. Estou falando do encarnado. Por isso que quem tem vidência, é uma questão que nós vamos discutir lá na frente, tem que ter esses cuidados.
O que você vê não é o quadro fiel. Ele pode ser parcial do que você realmente está vendo. E isso está na obra de André Luiz. Nós vamos ver isso também no segundo livro. Vamos estudar essa questão da evidência nos Mensageiros. Amargurado pranto banhava minha alma toda. Emocionado quis traduzir meu júbilo, comentar a consolação que me chegava. Mas, reunindo todas as forças que me restavam, pude apenas inquirir: quem sois, generoso emissário de Deus? O inesperado benfeitor sorriu bondoso e respondeu: chama-me Clarencio, sou apenas teu irmão. E, percebendo o meu esgotamento, acrescentou: agora permanece calmo e silencioso, é preciso descansar para reaver energias. Em seguida, chamou 2 companheiros que guardavam atitude de servos desvelados e ordenou: prestemos ao nosso amigo os socorros de emergência. Alvo, lençol. Nossa, vai pôr lençol, é um corpo que vai deitar ali. Não é uma fumacinha. Não poderia ele ir levitando. Deita ele assim e vamos levar ele levitando. Não, porque o perispírito dele, André Luiz, era um perispírito que tinha peso. Não é? Foi estendido ali mesmo à guisa de maca improvisada, aprestando-me ambos os cooperadores a transportarem-me generosamente. Aí eu até falo, se ele tem um corpo, vamos supor que ele tem um corpo perispiritual, por dentro é tudo oco. Não, eu não estou nem assim, para mim não é oco, mas é para a gente fazer o raciocínio. É um corpo que está ali, puseram ele numa maca. Ah, mas não tem órgão, então é tudo oco. A cabeça está oca. Mas e como ele faz as necessidades? Não, então, até, né? Quando me alcançavam, aí, cuidadosos, Clarencio meditou um instante, esclareceu como quem recorda a inadiável obrigação. Vamos sem demora. Preciso atingir nosso lar com a presteza possível. Bom, então, veja, para a gente tentar fechar esse raciocínio, porque agora ele vai para o capítulo 3, que nós vamos ler na semana que vem, se Deus quiser, que é a oração coletiva, quando ele já é recolhido para o interior, né, do nosso lar, da colônia. Mas esses 2 capítulos servem para a gente já ter muita informação sobre essas questões que Chico Xavier veio aprofundar. Kardec, de certo, embora eu não conheça toda a obra da Revista Espírita, mas no Livro dos Espíritos, ele não vai falar de cidades espirituais. Ele fala, sim, de mundo transitórios. Lá está. Que servem de moradia para os espíritos da reaticidade. Está lá. Mas, no Livro dos Espíritos. Mas ele não dá esse detalhamento. Por isso que a gente tem dito, fazendo coro com outros irmãos que também estão estudando nessa questão, que o Chico trouxe a obra da doutrina espírita para o século 20 e 21. Tá? Tem informações nesse livro, principalmente no Evolução em Dois Mundos, no Mundo Maior, quando ele fala da casa mental, lembram-se? Dos 3 andares, né, Maria? Que tem livros escritos com cientistas posteriormente a essa citação, que a citação é de 1943. Tem livro de 1950, década de 60, falando na ciência, falando sobre esses... Né? Mas eu quero trazer aqui só uma rápida leitura, que foi comentado aqui na semana passada, do livro Voltei. Nós vimos que o André Luiz não era espírita, desencarnou e trouxe-nos essa história. O irmão Jacó,
que é quem também escreve o livro, a maneira do André Luiz, né, ele vem narrar o pós-morte dele, ele era espírita, no livro Voltei. E aí, logo no prefácio, que chama A Luta Continua, ele fala assim: agradeço, sensibilizado, isso o autor espiritual, a colaboração de Emmanuel e de André Luiz, nos registros humildes de meu refazimento espiritual, nestas páginas que endereço aos irmãos de ideal e serviço. Então, no prefácio, ele está agradecendo. Só que um pouquinho mais adiante, já no primeiro capítulo, ele fala aqui que ele, de certa forma, estava com ciúme do André Luiz. E ficou até meio, vamos dizer assim, não vou dizer revoltado, chateado, porque ele havia prometido para os colegas aqui na Terra que ele iria escrever, ele queria escrever. Mas quando chegou lá, os maiores falaram: ó, dá um tempinho, não é assim, porque ele já queria começar a escrever, mandar as notícias. E aí ele fala: poxa, né? Aí ele fala assim, vamos achar aqui, onde eu anotei. Aqui. Lembrei-me então imperfeito e egoísta, que ainda sou, lembrei-me de André Luiz. Ele não fora espiritista, no entanto, começara de pronto o noticiário do outro mundo. O diretor, que é o que estava do lado dele, por isso você não pode falar ou pensar muito perto de espírito evoluído. É verdade, o pessoal falava isso do Chico. O diretor estava ali, liberal, compreensivo, mergulhou em mim os olhos penetrantes. Que ele pensou isso. Pô, o Chico, o André Luiz chegou aqui e já foi escrevendo. Como se estivesse a ler as páginas mais íntimas do meu coração. E sem que eu enunciasse o que pensava, acrescentou humilde. Agora vem a informação. Não julgue que André Luiz haja alcançado a iniciação de improviso. Sofreu muito nas esferas purificadoras e frequentou-nos a tarefa durante 700 dias consecutivos, afinando-se com a instrumentalidade. Vou reler e eu quero que os médiuns me digam o significado disso. Reler. Frequentou-nos a tarefa durante 700 dias consecutivos. 700 dias são quantos anos? Afinando-se com a instrumentalidade. O que quer dizer isso? Se preparando. Ele ficou 2 anos junto com o Chico, afinando-se com o instrumento. Quem que foi o instrumento? Chico. 2 anos. Aqui no livro Voltei. Além disso, o esforço dele é impessoal. Lembra? Nós falamos disso naquela primeira parte. E reflete, o esforço dele reflete a cooperação indireta de muitos benfeitores nossos que respiram em esferas muito mais elevadas. Quer dizer, o irmão Jacó, você vai poder escrever. Só que o seu não faz parte de um grande projeto de 13 obras da vida no mundo espiritual. Você vai escrever e vai ser muito útil, como é. Esse livro aqui pode começar a ler hoje, quem nunca leu. Porque é impressionante ele como espírita conversando conosco. Mas você vê, então o André Luiz ficou 2 anos. Por isso que a gente vai vendo, nós falamos também semana passada, da parceria, né? A espiritualidade superior, Emmanuel, mas Chico e Emmanuel, ou André Luiz e Emmanuel, 2 almas importantes que se uniram nessa parceria. Não é? A gente fala que o médium, ele tem a sua porção anímica, não tem? Anímica, ou seja, às vezes eu posso receber uma mensagem, uma psicofonia, eu recebo o quê do espírito? O clichê da ideia.
E eu falo com as minhas palavras. Que às vezes eu posso até não ser muito fiel à ideia. Isso é animismo. Eu estou colocando coisa minha. Sem a intenção nenhuma de mistificar. De vangloriar, de contar vantagem. Eu estou procurando ser fiel à ideia que eu estou captando. Quando eu não sou clareaudiente, que às vezes eu posso ouvir, aí é diferente, não é? Que eu estou ouvindo o que o Espírito está falando, aí eu repito. Mas quando eu estou fazendo uma psicofonia, eu estou captando o quê? Pensamento. Então eu tenho uma parcela de animismo. Onde eu quero chegar com essa conversa? Chico, um espírito enorme, que nós até hoje ainda não temos a noção da magnitude dessa alma, eu penso, nós não temos, não é? Muito do que está aqui dele, sem incomodar a obra, sem fugir do roteiro. Como eu disse aquela hora, aquelas palavras assim que são... Não pode ser de um espírito que recém desencarnou. Isso faz parte também do quê? Da escrita de um livro que está contando uma história. Não é? Você pode acrescentar situações, uma figura bela, que dá um tom poético, dramático, que às vezes o espírito não falou, mas sem exageros, porque você percebe isso e não muda nada. Mas isso é para almas superiores, viu? A gente tem que procurar sempre, com estudo, capacitar nossa instrumentalidade mediúnica para ser o mais possível fiel. Como se diz que a mediunidade cada vez vai ser mais consciente e menos inconsciente, médiuns se preparem, né?